E aí, galera, tranquilo? Vamos dar continuidade então à nossa aula de teoria musical, beleza? Vamos começar falando então hoje sobre figuras, tá bom? Figuras, assim como 7 notas musicais, nós também vamos ter 7 figuras musicais, tá bom? Então, quais são elas? Bom, tá aqui, ó. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá bom? Não deve se confundir notas com figuras. Notas representa som, ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Já as figuras representam tempo. Cada nota vai ser representada também por uma figura de tempo. Então, figura representa tempo, tá bom? E notas, alturas, beleza? Lá na aula passada nós falamos sobre fração de compasso. E a gente vai ligar agora a fração de compasso a essas figuras. Observe que acima dessas figuras existe um número. Esses números são exatamente o número que vai identificar essas figuras, beleza? Então, esses números identificam a qualidade e que figura ela é. Se você relembrar lá a aula de fração de compasso, tivemos nessa aula o numerador e o denominador. E o que é a fração de compasso? É aquele quaternário, binário, ternário que estudamos na aula passada, tá? Se você observar, o numerador que eu falei, ele representa a quantidade de tempo dentro do compasso. E o denominador? O denominador vai indicar a figura, a qualidade da figura que vai passar a valer um tempo. Então, observe o seguinte, se eu tivesse lá um compasso quaternário, esse 4 vai indicar, o primeiro numerador vai indicar a quantidade de tempo em cada compasso. E o denominador vai me indicar a figura 4 que está valendo um tempo. Quando a gente dá um pulinho lá então nas figuras, você vai identificar que essa figura aqui, ó, semínima, ela tem o número 4, correto? Uma vez que essa figura passa a se identificar com a fração de compasso, ela passa a ter então um tempo. Se ela passou a ter um tempo, a gente vai fazer o seguinte, dela para a direita, ela vai dobrar. Então, se a semínima ali vale 1, a mínima vai passar a valer 2. E a semibreve passa a valer, então, 4. Beleza? Então, dela para a direita, eu simplesmente vou dobrar o valor dessa figura. Para a esquerda agora, eu vou cair a metade. Se para lá eu dobrei, para cá eu caio a metade. Então, se essa vale 1, a outra vale meio, a outra vai valer 1/4, essa outra 1/8 e a semifusa 1/16. Agora observe o seguinte, os números das figuras acima, elas não são flexíveis, elas nunca vão mudar, tá certo? Mas os números embaixo, que nós vamos identificar como valores, esses valores sim, esses valores são flexíveis. Por que flexível, pastor? Porque na verdade o que acontece? Se o denominador na sua fração de compasso mudar, se o denominador na fração de compasso mudar, significa que a figura que vai valer um tempo, ela também vai mudar, correto? Vamos pensar o seguinte, se essa fração de compasso que pensamos agora foi um quaternário, um 4/4, e se ela fosse 4/8? Olha o que aconteceria, 4/8. Lembra que o denominador indica a figura que passa a valer, então, um tempo. Então, qual seria agora a figura que está valendo um tempo? Seria a colcheia. Então, observe que no primeiro exemplo nosso, quem estava valendo um tempo era a semínima. E agora nesse é a colcheia. Então vai ser a mesma coisa. Para a direita eu vou dobrar o valor e para a esquerda eu vou cair metade desse valor. Então esses números abaixo, eles são flexíveis. E os números acima não são flexíveis. Beleza? Então, para cada uma figura dessa, chamada figura positiva, nós temos as suas figuras negativas, que são as figuras de pausa. Bom, a semibreve tem a sua correspondente, a mínima a mesma coisa, semínima, colcheia até a semifusa. Todas elas vão ter
a sua figura negativa correspondente. Se você encontrar uma pausa daquela ali semibreve, ela não muda nada por ser pausa. Ela vai ser semibreve, da mesma forma, vai ter o mesmo valor e vai ter o mesmo número. A diferença é que uma vai ter som e a outra vai ser executada em silêncio. Então, estamos aqui. Agora, você observou que cada figura dessa aqui tem uma forma diferente. Uma tem só a cabeça, a outra tem a cabeça e uma haste, e a outra tem a cabeça cheia, haste e uma colchete. Então, o que vai acontecer? Uma figura ela se divide em 3 partes: cabeça, haste e colchete. Tá bom? Então, ó, a cabeça, a haste e a colchete. Vale lembrar que uma figura nunca pode parecer um número 6 ou um número 9. A haste sempre vai estar ao contrário desses números. Correto? Bom, agora que nós identificamos e ligamos a fração de compasso junto com as figuras, você pode pegar no seu caderno, fazer todas as figuras da semibreve à semicolcheia, colocar os números dela em cima, mas não coloque valores. E aí você vai na sua fração de compasso binário, ternário ou quaternário e brinque com os números. Você pode usar qualquer um número desse aqui em cima no seu denominador, porque o seu numerador vai indicar o número de tempo e o denominador qualquer um desses números acima das suas figuras, tá? Então você pode brincar tanto com a figura positiva como com a figura também negativa. E vamos falar também agora, nesse vídeo, sobre ponto de aumento. O que é o ponto de aumento? É um pontinho colocado à direita da figura. Para que serve esse ponto de aumento? Esse ponto de aumento serve para aumentar metade do valor da figura, não da nota. Não confundam nota com figura. Então, esse ponto serve para aumentar metade do valor da figura. Por que figura? Porque figura representa tempo. Se eu coloco um ponto de aumento numa semibreve, dessa forma, essa semibreve, num compasso quaternário, onde o denominador fosse 4, ela estaria valendo 4 tempos, certo? Então, se eu coloquei um ponto de aumento, a metade de 4 é 2. Então, quanto tempo total teria essa nota? 6 tempos. 4 da figura, mais o ponto de aumento, 2. Posso colocar mais do que um ponto de aumento? Posso. Posso colocar um segundo ponto de aumento. Se eu colocar um segundo ponto de aumento nessa figura, o segundo ponto de aumento passa a valer a metade do primeiro ponto. Então, o que aconteceu? A semibreve valia 4. O ponto de aumento vai valer 2 e o segundo ponto de aumento vai valer 1, porque a metade de 2 é 1, certo? Então, no total dessa figura, ela teria, então, 7 tempos. E se eu colocasse esse ponto de aumento numa figura valendo 1 tempo, pensando que o denominador fosse 4, uma semínima, então, aqui ia estar valendo 1 tempo. Se eu coloco um ponto de aumento nela, ela passa a valer 1 tempo e meio, tá bom? 1 tempo e meio. Então, isso é o ponto de aumento. Posso colocar um outro ponto ali também? Posso. E o ponto de aumento só se coloca na figura positiva? Não. O ponto de aumento também pode ser colocado em figuras negativas, ou seja, nas pausas. Tá bom? Então, nós falamos aí sobre as figuras, tá? Falamos sobre os seus valores e os números que o identificam, junto com o denominador, tá? E falamos também sobre ponto de aumento. Agora eu vou deixar aqui para vocês alguns exercícios de complete. O que vocês vão fazer? Eu vou dar uma partitura para vocês, onde os tempos não vão estar completos, tá bom? Então eu vou te dar um compasso binário, ternário e quaternário. Você vai olhar o denominador, vai ver qual é a nota que vale um tempo e a partir daí você vai pegar essa regrazinha aqui, que seria as figuras, pega o denominador, coloca a nota que estiver identificando no denominador, você coloca lá um tempo e você coloca para a direita, dobra para a esquerda a metade, coloca todos os valores ali e vai fazer o exercício. De que forma? Você vai olhar lá se o compasso é binário, qual a figura que está valendo um tempo, qual que não está, e qual figura que você vai completar esse compasso. Beleza? Depois você vai para um outro compasso, ternário, quaternário, de acordo com que você for identificando aí o seu exercício. Qualquer coisa,
é só me mandar um e-mail com seu exercício que a gente corrige e a gente pode até te dar um suporte também, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um bom estudo aí, tá? E vamos fazer o de melhor para Deus.